Fala, dominador da física! Professor Diego aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os 10 conteúdos que vocês precisam dominar para gabaritarem a prova de física do Enem. Exatamente, para gabaritarem a prova de física do Enem 2024. Já imaginaram o olhar dos seus familiares quando virem vocês gabaritarem a prova de física e a média de ciências da natureza ir lá para cima? Gente, eu já tive essa sensação. É muito bom, de dever cumprido, de missão alcançada, de objetivo concluído. Então, pessoal, no outro momento eu conto a história de como foi gabaritar a prova de física, mas nesse vídeo, pessoal, eu peço que vocês fiquem comigo até o final, pois eu vou mostrar para vocês quais são os 10 conteúdos de física que vocês precisam dominar para gabaritar a prova de física do Enem. Vem comigo. Primeiro, eu preciso que você entenda que a física do Enem é para ser estudada em duas partes, Física 1 e Física 2. Então, pausa o vídeo, pega papel e caneta e anota as informações que eu vou passar, porque vão ser cruciais para a aprovação na faculdade dos teus sonhos. Faz isso agora aí que eu vou aguardar você. Na Física 1, nós temos a cinemática. Então, na cinemática, vocês vão ter que dominar a velocidade média, a equação da velocidade média, V é igual a distância dividido por tempo, né? Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Vocês vão ter que interpretar gráficos de cinemática de um movimento retilíneo uniforme, aquele no qual a velocidade é constante, certo? Saber exatamente qual é a grandeza física que está no eixo X, que geralmente é tempo, qual é a grandeza física que está no eixo Y, que geralmente pode ser velocidade ou distância. Então, dentro da cinemática, prestem muita atenção, tá? Na equação da velocidade média, que todo ano é cobrado, os gráficos de cinemática, que a gente pode ter no mesmo gráfico de cinemática, movimento retilíneo e movimento retilíneo uniformemente variado. E o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que ocorre com aceleração constante e a velocidade varia a taxas constantes, que é a aceleração. Dentro da dinâmica, nós vamos ter as leis de Newton. E aqui a mais cobrada é a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Força igual a massa vezes aceleração, ou, para os íntimos, física, meu amor, tá? É uma técnica para a gente lembrar, então, da segunda lei de Newton. Então, as questões do Enem geralmente cobram questões em que envolve a força resultante, questões que envolvem o princípio da inércia, muita charge o Enem usa, né? Que aparece um menino andando de skate, o skate bate numa pedra, o menino continua em movimento por inércia. Então, a primeira lei de Newton, ação e reação, certo? Então, na parte da dinâmica, pessoal, fiquem muito atentos às 3 leis de Newton, mais precisamente na segunda lei de Newton, questões com Roldana, tá? Teve uma questão sobre Arquimedes, né? Fazendo uma associação de roldanas para o rei de Siracusa puxar um navio carregado de pessoas, né? Então já não é a primeira vez que cai a associação de roldanas. Questão de equilíbrio estático, certo? Uma régua suspensa, né? Por uma apoiada sobre um apoio. Em cada lado nós temos massas, então questões de estática caem também, né? Questão de energia, o Enem adora energia, pessoal. Olhem só, não sei se vocês sabem que o calor é uma forma de energia. Energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Então, para que haja calor, nós precisamos ter 2 corpos com temperaturas diferentes. Entre eles, então, haverá essa energia fluindo, que por convenção é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, calor é uma energia potencial gravitacional, energia cinética, energia potencial elástica, conservação da energia mecânica, teorema trabalho, energia cinética. Gente, Enem adora questões de energia. Energia elétrica, transformação transferência de calor por efeito Joule para um aquecedor, né? Um aquecedor transferindo calor para a água. Já caiu questão assim, onde a gente então tinha que igualar a equação do calor sensível com a equação da energia, certo, elétrica. Então assim, gente, o Enem adora energia e não esqueçam, pessoal, por favor, anotem, o calor é uma forma de energia também, tá? Em uma menor proporção, o Enem cobra também questão de colisões. O que é uma questão de colisão? É a questão onde 2 móveis colidem. E a gente tem a colisão inelástica, que é aquela quando os móveis
colidem e saem andando ligados, e a colisão elástica, que é quando um móvel bate no outro e o outro sai com a velocidade do primeiro. Tá? Então, em cada caso desses, a gente tem conservação ou não da energia cinética, mas a quantidade de movimento é sempre conservada. Tá? Então, a questão de colisões é uma questão também cobrada, né, dentro dessa Física 1, e pode haver ou não a conservação da energia cinética a depender do tipo de colisão. Na parte de gravitação, o Enem costuma cobrar leis de Kepler, né? Lembrando, pessoal, que são 3 leis de Kepler, certo? A primeira lei é a que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas. A segunda lei é a lei das áreas, né? Que significa que o raio de ação do planeta ao Sol, por exemplo, varre áreas iguais em tempos iguais. E, por último, a lei dos períodos. Dentro da gravitação também costuma ser cobrado a força gravitacional, que, não esqueçam, pessoal, a força gravitacional varia com o inverso do quadrado da distância, certo? Isso é muito importante vocês terem em mente, pessoal. Não esqueça, característica da força gravitacional é que ela varia com o inverso do quadrado da distância, assim como a força eletrostática também dentro da lei de Coulomb no eletromagnetismo. Tá? Na parte de gravitação, o Enem costuma cobrar também como ocorrem os eclipses. Também dentro dessa primeira parte da física nós temos a hidrostática, que é basicamente conhecer densidade dos corpos, a equação da densidade, como que é o comportamento dos corpos para que eles flutuem, para que eles afundem. Então a gente vai ter a força de empuxo vertical para cima, que é a força que o fluido aplica no corpo, a força peso, como que elas vão se contrabalancear para que o corpo suba, para que o corpo desça. A gente vai ter o princípio de Stevin, o princípio de Pascal também, da prensa hidráulica. Então, esses conteúdos também caem todos os anos no Enem, questões de hidrostática. Temos também a ondulatória, que é o estudo das ondas. Então vocês têm que saber, pessoal, as principais características de uma onda, como o comprimento de onda, como velocidade da onda, como a frequência, como a amplitude, saber o que uma onda é capaz de fazer, como por exemplo, difração, refração, interferência, ondas estacionárias. O Enem tem cobrado muito, pessoal, ondas estacionárias, que são frequências múltiplas de uma frequência fundamental, né, que são ondas que ficam presas em tubos ou cordas. Então, gente, ondulatória também, estudem bastante esses conteúdos que eu falei para vocês, que são bem importantes para vocês gabaritarem a prova de física do Enem. Antes de falar da segunda parte, eu tenho um recado muito importante para você. Você que tem dificuldade em começar a resolver uma questão de física, você que não consegue entender o que o enunciado está dizendo, não consegue nem começar a se organizar para estudar física, o que eu estudo primeiro? Gente, eu tenho um treinamento chamado O Astro da Física, onde eu uso o truque do teatro. O truque do teatro, pessoal, é um método que eu desenvolvi ao longo de 20 anos de experiências com aulas particulares, vendo as dificuldades que os alunos têm na aprendizagem de física. Então ali eu ensino vocês a interpretarem cada questão, a extraírem as equações do próprio enunciado, a desenvolverem os passos matemáticos para resolver qualquer questão de física. Então, clique no link aí da descrição e saiba mais sobre esse treinamento, O Astro da Física. Pessoal, agora na segunda parte dos conteúdos de física que vocês precisam estudar para o Enem, nós começamos com termologia. Gente, a termologia é o estudo do calor e da temperatura. Então vocês vão ter que saber quais são as formas que o calor se propaga, que são irradiação, convecção e condução. Conhecerem as equações do calor sensível, Q é igual a mc ΔT, que é a quantidade de calor que faz variar a temperatura de um corpo. Vocês têm que conhecer o que é o calor específico. Vocês precisam dominar a equação do calor de transformação, que é aquele que faz com que o calor mude de estado, que faz com que a substância mude de estado físico, por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tá? Dentro da termologia, nós teremos também as leis da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, que diz que a quantidade de calor entregue para uma máquina térmica, parte dela vira trabalho, parte dela faz variar a energia interna. A segunda lei da termodinâmica, que mostra que existe um limite para a conversão de calor em trabalho, nunca é 100%. Sabe? O rendimento de uma máquina térmica nunca é 100%, e o ciclo que te dá o melhor desempenho é o ciclo de Carnot. Vocês têm que conhecer as equações gerais dos gases, os gráficos das equações gerais dos gases, as transformações gasosas. Tá? Então a termologia, pessoal, também é fundamental vocês dominarem para obterem o sucesso na prova de física do Enem.
Na parte 2 de física, nós também temos o eletromagnetismo. Gente, o eletromagnetismo chega a ser de 20 a 28% do total das questões de física do Enem. Tá? Então, vocês sabem, pessoal, a maior parte da prova de física do Enem é eletromagnetismo. Dentro do eletromagnetismo, vocês têm que dominar, gente, a lei de Ohm, que é uma relação matemática entre tensão, corrente e resistência. V é igual a I vezes R. Vocês precisam saber também, pessoal, que toda variação de campo magnético sobre uma bobina induz nela uma corrente elétrica. O Enem adora esse tipo de questões sobre indução magnética. Vocês têm que dominar os princípios da eletrostática, que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, sinais contrários se atraem, certo? Conhecerem as equações da carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, ou seja, toda carga elétrica em movimento produz ela por si só um campo magnético além do elétrico que ela já tem, certo? Então fiquem atentos ao eletromagnetismo, pessoal, porque correspondem a uma porcentagem muito grande da prova de física do Enem. E por último, nessa segunda parte da física, nós temos a ótica. Então a ótica, pessoal, vai ser o estudo da luz, tudo o que a luz consegue fazer. A luz difrata, a luz refrata, a luz reflete. Então vocês vão ter que estudar os princípios da reflexão, da refração, a lei de Snell, lentes esféricas, espelhos esféricos, formação de imagens, certo? Então os conteúdos de ótica também são bem importantes, porque eles aparecem às vezes não somente com ótica, eles aparecem também às vezes dentro do eletromagnetismo, tá? O Enem adora então misturar várias áreas da física. Pessoal, gostaram do conteúdo? Foi útil para vocês? Espero que vocês tenham muito sucesso na próxima edição do Enem, nas próximas provas de vestibular que vocês forem fazer. E se tiverem qualquer dúvida, pessoal, vocês podem deixar aqui nos comentários ou me chamar no meu Instagram, @professor Diego Física. Até o próximo vídeo, gente!